Olá, Francisco Was aqui, analista corporal, e eu quero tratar com você sobre o tema da morte hoje. Mas assim, do nada, sim, hoje eu quero trazer uma forma diferente de a gente pensar sobre isso, pois eu estava vendo um vídeo onde as pessoas com a legenda dita assim: você pode fazer algo pela última vez. E as pessoas simplesmente chegavam a falecer ali. E isso me deixou, de certa forma, pensativo sobre o caso. E nesse estado pensativo, eu decidi fazer esse vídeo para que a gente possa entender a ideia da morte. E por que que. E o que tem dentro de nós que causa essa inquietação, que se conecta com a morte. O que tem dentro de nós que nos posiciona ali? Será que. É essa ideia, na verdade. Por que nos causa medo? Vamos entender. Vamos dar forma a isso. Com o objetivo, e o objetivo principal desse vídeo é a gente entender não o que está fora, não nomear tudo, mas nomear e entender o que está dentro. Trazer um entendimento sobre isso. Eu vou tratar isso com você a partir da livre associação. Freud define define isso na psicanálise como quando o paciente começa a falar tudo que lhe vem à mente sobre aquele tema. Aí eu vou trazer essa livre associação e começar a falar sobre tudo que vem à mente sobre esse tema também. E nós vamos trabalhando isso para ter uma forma no final, tá? Porque até o momento a gente tem uma certeza, né, da morte. Mas a morte, ela própria, é uma certeza sem forma. Entende? Ela pode se apresentar de várias formas, de várias maneiras, mas qual material nós vamos usar para definir essa forma e essa maneira? Aquele que está dentro de nós, porque, primeiro, nós temos o medo, e se esse medo não tem forma, não tem como resolver, não tem como fazer algo diante dele, nós estaríamos então diante de uma inércia. E essa inércia pode nos causar o medo, ou aumentar ele, ou agravar. Então, seria sempre o reflexo do medo da morte. Se a gente vai fazer algo para evitar estar sozinho, a gente também vê isso como morte. Então, tudo que faz nos travar, ou tudo que vem para nossa proteção, seria justamente para nos livrar da morte. Seria o, o afastar-se daquela questão que significaria a morte. E para isso a gente vai usar símbolos, vai usar o que for necessário, que vier à mente conectado a isso, para poder trabalhar, tá? Será didático a ponto de você compreender, de você poder fazer em casa, mas não usaremos, por exemplo, a questão de leitura. Não vamos trazer aqui outros pensadores, não vamos trazer essas questões mais aprofundadas do caso, porém, será ainda assim. Tá? Porque o material que nós vamos usar, o material psíquico, já contido também dentro da minha mente, contido também dentro da sua mente, com o objetivo principal de você ter clareza e sair da inércia de dentro de si mesmo para entender o objeto que nós estamos estudando, a partir da livre associação. Então vamos usar o quadro branco. O quadro branco está aqui. O objetivo principal é a gente conversar sobre a morte. Vamos usar a livre associação, filosofia, vamos pensar um pouco, vamos conectar isso, vamos usar a questão da trazer para a lógica, né? E a conclusão que nós vamos partir aqui inicialmente é que é sem forma. A morte é sem forma. E que ela é uma certeza sem forma. Ela própria é uma certeza, mas por não ter aquilo como nós podemos definir, ela nos traz insegurança. Uma insegurança, porque não podemos definir, tocar nenhum dos nossos sentidos. Ó, olha que interessante. Nossos sentidos não podem manipular. É algo fora do material. Então, onde ela pode ser tratada? No mundo das ideias, correto? Então, começamos aqui a nossa associação. A morte pode ser tratada no mundo das ideias. E por isso, às vezes nos sentimos então incapazes. Por quê? Geralmente, nós somos as pessoas que mantemos a imagem de fortes, resolvidos,
e podemos ser desmascarados. Olha que interessante, já descobrimos alguma coisa, certo? Podemos ser desmascarados ao lidar com a morte. Esse já seria um medo. Será que nós temos medo da morte? Porque temos também medo de ser desmascarado? Ou de nossas máscaras não resistir? Ou de nossas proteções não serem realmente eficazes diante dela? Porque a morte, então, seria um sujeito que expõe a nossa verdadeira condição. E por isso nós temos todo medo. Será que realmente é isso? Será que a morte tem essa condição de nos expor? Bem, eu não sei você, mas muito provavelmente, alguém já teve, ou um de você que vai assistir esse vídeo, já teve aquela ideia de, poxa, se eu estiver tomando banho, olha só esse pensamento, se eu estiver no banho e morrer, vão ficar olhando meu bumbum. Parece engraçado o pensamento, tá? A gente vai começar por aqui. Eu quero analisar o máximo que conseguir na livre associação aqui, para podermos ter ideias sobre a morte, definir, lidar, conhecer, saber por que aquilo é tão... Ou então por que nós queremos tanto nos afastar dela, tá? Aí vem a questão, nós temos vergonha, então, do quê? Será que o medo da nossa morte, ou o medo da morte vai expor o corpo que eu tenho vergonha? Ou eu tenho criado, desde então, uma imagem ou suprimido meus complexos? Eis a questão. Será que eu não estou pronto para lidar com a morte porque eu tenho suprimido meus complexos até agora? E vão descobrir o que eu tenho jogado para debaixo do tapete? Não seria mais fácil, então, eu lidar com isso? Com os meus complexos? Eis a questão. Será que a morte ela também poderia ser como um espaço vazio? Olha que interessante. A morte poderia significar, então, para mim, um espaço que diminui e aperta até eu não ter outra opção. A não ser me deparar com aquilo que tenho medo. Então, a morte seria como... Se você já jogou um daqueles joguinhos que tem campo, que começa vários jogadores aqui, um Battle Royale, você vê que o campo vai diminuindo. Onde a última coisa que tem que fazer é aquele que sobrevive no meio daquele pequeno espaço. Será que você tem essa questão? Poxa, eu tenho que vencer então meus medos, eu tenho que andar pelo território de dentro de mim mesmo para me conhecer e então para saber o que está sendo guardado dentro de mim. E disso eu tenho medo. Por quê? A morte estaria te obrigando a lidar com aquilo que você fica constantemente reprimindo. Então nós encontraríamos dentro desse pensamento, desse medo, a repressão. Vou colocar em roxo. A repressão. Que é ter de lidar com algo e então
ter também a possibilidade de mandá-lo para o final da fila. Inclusive, esse é o motivo das repetições, tá? Esse é o motivo das repetições. Você não se viu por não se ver capaz. E por não se capacitar. Você continua mandando esse fato em questão para o final da fila e ele continua repetindo. Até que chega um momento que o seu tempo diminui. Então a morte seria um basta. Seria um espaço onde você só tem a opção de ou resolver ou cessar de uma única vez. E isso você não quer. Se for essa a questão, nós estaríamos lidando então com procrastinações e a morte acabaria com a procrastinação porque nos mostra a finitude, a nossa finitude, a possibilidade de findar. A possibilidade de findar. E isso nos obriga, nos dá ordem. Entende? Nos faz assumir uma responsabilidade. Será que tudo isso, todas essas questões que nós estamos tratando aqui, representando a morte, ou são existentes porque ela representa justamente a morte, ou a morte representa elas? Será que nós estaríamos lidando com o meu próprio medo ou minha própria inércia? Veja só que interessante. A ideia de morte, eu vou associar isso, como cristão, ao que Jesus falou sobre a morte. Correto? Vamos pegar essa questão aqui e fazer as associações. E Jesus diz que os mortos nada sabem. Aí vem a questão, como assim eles não sabem? Nada sabem. Né? Se a gente pega a palavra morte pelo seu significado, é interrupção. Aí dos sentidos, né? Mas da capacidade de perceber, que seria sentidos, capacidade de perceber. E nesse significado, quando ele está falando, perceber permanente. Interrupção da capacidade de perceber permanente. Pela separação eterna da vida. E nós temos um detalhe a mais de Deus. Agora, se eu considerar isso, essas palavras aqui, qual delas vão me impactar mais? A gente vai considerar o seguinte: interrupção permanente pela separação eterna da vida. É permanente, é irreversível. A morte, então, morte é irreversível. E eu tenho medo do que é irreversível. Por isso, adiciono isso a ela. É irreversível. Poxa, e agora? Se eu vou fazer e for irreversível, é morte? Eu me afasto desse ponto? Que coisa? Olha, depois, outra questão que vamos trazer aqui sobre a morte e dos mortos nada sabem, as suas inércias, né? Inércia. Os mortos são inertes. Eles não fazem nada e mesmo que eles pudessem ter capacidade, eles não fariam nada. Por quê? Olha que coisa interessante. Mostraria sua incapacidade diante de tudo, mesmo tendo ferramentas ou grande nome, ou seja, quem for, ou memórias, grandes feitos.
Tudo isso estaria agora em uma inércia. Nada poderia ser feito. Nós podemos imaginar a morte como um vazio, mas não só o vazio, e sim como a impossibilidade de fazer algo. A impossibilidade de fazer algo, de consertar, de lidar, de voltar atrás. Zerou, acabou tudo. Então você senta e apenas vê aquele resultado. E isso é o momento onde nos responsabilizamos. Tem a imagem do juízo nisso. Juízo. É simplesmente onde você senta agora, ou senta e observa tudo o que fez. E outra, se você sentar e observar tudo o que fez, você reflete. Se a morte for uma possibilidade de refletir, e você estiver sempre correndo dos seus próprios medos. Se a morte for então a possibilidade de você refletir e de permanecer um bom tempo consigo mesmo. E no final você tem medo daquilo que esconde, daquilo que você quer jogar para debaixo do tapete constantemente, porque nunca também o aceitou. Olha que coisa curiosa. É irreversível. Você observa tudo que faz, você reflete. Nós conseguimos considerar então que a morte tem inércia irreversível. Ela mostra nossa impossibilidade, mostra também a nossa incapacidade, nos expõe. A morte expõe. Eu não estou preparado, eu não estou pronto. Isso, se a gente considerar a questão dos traços reagindo a essa possibilidade de que essas palavrinhas, ó, inércia, irreversibilidade, impossibilidade de fazer algo, a gente vai ter ações ou vai ter traços, se me refiro sim aos traços de caráter, reagindo de forma variadas, claro, mas bem na sua dor primordial. Eles vão estar enfrentando isso, porque se na morte eu me perco e já não posso mais criar, o meu esquizoide cansa. Poxa, e se eu não puder mais criar, se eu perder a possibilidade de criar, se eu perder o poder criativo, eu vou me perder? Se minhas ideias não vão ser valorizadas, se minhas ideias cessam, acabou. Então, o esquizoide encontrou a morte quando suas ideias todas cessam. Quando já não existe mais valor, não existe mais nada, é uma inércia. Impossibilidade de pensar, de viver esse algo dentro da sua cabeça. O oral vai sentir isso intensamente, claro, mas a possibilidade de estar sozinho. Realidade de estar sozinho. Esse é o principal ponto que lhe causa medo da morte. Como ele vai refletir sobre isso? Poxa, agora eu estou sozinho. Quem pode fazer alguma coisa por mim? Ninguém. Esse é o momento onde eu paro e vejo, e agora? Não tem mais ninguém comigo. Então, essa angústia, esse vazio, essa solidão, olha o quanto de coisa que vai então surgindo a partir do vazio e do momento de solitude da morte para o traço oral. A gente pode considerar também o do psicopata. E aqui, digo para você que é o traço, tá? Sobre o traço. A impossibilidade de fazer algo. Ele é prático, não tem como negociar ali, não tem como lidar com aquilo. Ele não vai sentir isso tanto, claro. Mas a possibilidade de ele fazer alguma coisa ser tirada, acabou. E agora? Eu não posso fazer nada. Isso vai fazer realmente ele sentir sua dor novamente. É aquela questão de eu agora só tenho que aceitar aquilo que me foi imposto. Apenas aceitar. Isso é sufocante para ele. E o rígido? Imagina. O traço rígido é aquele que você
que ele quer atenção, que ele quer estar com as pessoas e as pessoas reconheçam ele pela sua distinção. O psicopata, pelo aquilo que faz, e se ele não, para onde ele vai, não tem força, não tem qualquer ação, é inércia. E o rígido também é inércia, o quanto isso o sufoca, o quanto isso deve deixar ruim. Porque a partir desse pensamento, o rígido pode se imaginar, poxa, as pessoas vão simplesmente me trocar por outro. É a dor dele. Ser trocado, traído ou excluído ali. Só que, vamos colocar isso. Ser trocado é sua dor. Mas então, o que a morte vai fazer? A morte vai expor o quanto ele é comum. O quanto essa pessoa é comum. Toda aquela energia que tinha de correr, toda aquela energia que tinha de ir à frente, de destacar, de ser o melhor em tudo, foi deixada por terra ali. E isso vai expô-lo. Não sei se essa palavra existe agora. Mas isso vai deixar ruim. Porque toda aquela energia, competição, tudo, você está sozinho. E a única coisa que sobrou de você é aquela imagem sua de debilidade. De ser esquecido. Olha só, você não quer encontrar isso. De modo nenhum, você não quer encontrar a possibilidade de ser esquecido. Você não quer encontrar o vazio da morte. Porque você pode ser trocado. Acabou. Eis uma questão muito intensa, intensa demais. O masoquista lidaria com essa questão aqui, com o seu medo conectado à morte. A questão de, poxa, e minha imagem depois disso? Agora, eu fui cuidadoso, mas minha imagem depois disso ficará como? Eu mostraria ao mundo que realmente não dou conta. Seria humilhado? E o medo de também ter essa culpa por si? De ser culpado por isso, né? Seria essa a questão dele? Agora, quanta coisa a gente já pode imaginar aqui sobre a morte? Olha, nós encontramos aqui a questão dos traços. Correto? Medo da humilhação, ser culpado por isso, de alguém zoar. Ah, não, se eu morrer agora, velho, eu não controlei tudo realmente. A culpa foi minha. Ele vai levar esse peso consigo. Não, a culpa foi minha, eu não pude fazer nada. Eu vou deixar alguém sozinho. A questão do emocional dele é tão forte que se ele morrer agora, talvez a família vá sofrer. E ele vai. Não é que ele está preocupado com ele mesmo encontrar a morte, mas que a família vai ficar ruim. E ele não foi forte o suficiente para cuidar dessa família. Então ele não pode morrer. Ele não pode ficar doente. Ele não pode encontrar um descanso. A possibilidade de ele deixar as pessoas para trás, para que elas se virem sozinhas, é algo que o sufoca. Por isso ele não consegue lidar com a morte nem com a ideia da morte. A gente considerou aqui alguns pontos importantíssimos, interessantes demais sobre a morte. Olha só que interessante. Quando eu particularmente, quando penso sobre a morte, vem para mim uma imagem. A imagem é assim. Vou desenhar para você entender. Uma pessoa, né, ok, deixa eu... Pronto. Essa é a imagem que vem.
Tá, deixa eu explicar os elementos da imagem para você entender. Aqui é uma pessoa, certo? Beleza, aqui é um chão firme, esse lado é um chão firme, e esse lado não tem nada. É como você pisar no nada e não encontrar aonde se apoiar. Como cair. Então, aqueles sonhos que a gente tem, que sonhamos caindo, certo? Eles são a representação da morte perfeita. Não temos onde se apoiar aqui, nem aqui. Depois estamos diante de um abismo, morte. Não sabemos o que tem ali. Não sabemos. Nós só sabemos que estamos caindo porque tem um vento, né? Nessa representação tem um vento contrário a nós. Só. Mas não há mais nenhuma referência. Ó, sem referência. Inerte. Sem possibilidade de fazer algo. Tudo isso está aqui, onde você enfrenta sozinho seus próprios medos. E agora a certeza também de o findar das coisas. Esse aqui é uma ótima representação para mim. Quando você sonha morrendo, ou alguma coisa assim que você acorda, você enfrentou o seu maior medo ali. Essa seria a representação da morte. Agora, nisso tudo nós falamos, será que teve alguma dessas coisas que te tocou, que disse assim, poxa, esse ponto aqui principal é o que me causa medo? Será que é a dor que causa medo? Será que é a representação que nós temos da dor? Poxa, será que é isso? Porque eu já vi algumas pessoas que vão dizer, mas eu não, se eu fosse escolher, eu gostaria de morrer desse jeito. Por quê? Aí vem a questão, será que é o sofrimento? É uma dor física? E quando a gente vai analisar se a dor física tem alguma coisa a ver, não me vem nada, na verdade, porque nós tratamos do ponto das ideias. Seria a possibilidade de buscar alguma coisa mais palpável? Será que sim? Olha só que coisa curiosa. Se a morte não é lidada com os sentidos, e nós queremos sentir ela, ou nós não queremos sentir ela, porque não nos sentimos prontos, será que nós também temos alguma questão sobre o corpo a lidar? Seria, por exemplo, uma possibilidade de ter algo recalcado ali, algo colocar no final da fila sobre a questão do próprio corpo? Nós podemos também analisar isso, porém, eu não sei dizer. Não sei dizer, acho que realmente merecia uma análise bem mais interessante sobre isso. Sobre a questão da introspectividade na análise da morte. Eu lembro de estar analisando, por exemplo, um exemplo, Adão. Não consideramos muito do seu pensamento ali, porque não está escrito sobre o pensamento dele, mas imaginemos, antes ele tinha todas as coisas, né? Todas as coisas estavam diante dele, tudo perfeito. E aí, ele então abre os olhos e percebe, cai na real e vê que ele chegou à possibilidade real de encontrar um fim para tudo aquilo. De perder, e agora? É como a possibilidade real de você cair na real ali, de dizer, poxa, eu posso perder essa pessoa. Eu posso perder alguém. Eu não estou preparado. Eu não aproveitei o suficiente. O arrependimento. Eu acho que sim, o arrependimento é algo que vai lidar com isso. E se suprime, e se colocamos esse sentimento para trás, então evitamos ao máximo lidar com a morte. Procrastinamos ao máximo. Porém, quando estamos prontos, será que estamos prontos na verdade? Para lidar com ela, independente da hora que ela vem ou não, nós podemos seguir. Ou não ver a morte mais como um inimigo, ou como algo que deva... Claro, ninguém quer cessar. Não. Mas a própria ideia, nos torna livres. Lidar com isso nos torna livres, porque vários dos nossos medos são base
da morte, né? Vários dos nossos complexos aqui, que interrompe a gente aqui, é porque a gente vê alguma coisa relacionada à morte. Mas se conseguirmos lidar com todos eles, nós tiraríamos o complexo. Tiraríamos então as impossibilidades. Agora, veja, Adão vendo isso. Eu tinha tudo, perdi, e só apontava também sua incapacidade. A morte apontou para Adão em sua incapacidade. A morte apontou para Adão sua finitude, sua inércia também. Apontou para Adão a questão de que haveria realmente um dia de julgamento onde ele sentaria e refletiria sobre tudo aquilo que ele vinha, então, deixando passar por alto, normal. De que as coisas eram finitas também. Entende? A morte, então, ela traz tanta coisa junto que é intenso. A morte é algo intenso. E nós não queremos sentir algo intenso porque nos tira da zona de conforto. Seria essa a questão do nosso medo também? Nos tira da zona de conforto. Coisa que a gente pode pensar sobre isso. A ideia de saber que vamos encontrar com ela seria a ideia de preparação. Então, a gente vai se preparar, né? Acredito também seja até o objetivo da filosofia, né? Filosofia. A preparação para chegar no dia da morte e ter uma vida bem vivida. Algo que tenha valido a pena. Só que a gente quer constantemente adiar pela insegurança que nós sentimos de ter tomado as melhores decisões. Insegurança. Então a morte revela a nossa própria insegurança. Revela que nós não estamos prontos. A morte realmente é o momento que põe a teste, né? A morte é o teste. Que põe à prova ao quanto fomos ou vivemos uma vida bem vivida. Por isso nós procrastinamos o tanto que podemos. Ou então por isso algumas pessoas vão tentar satisfazer esse vazio ou achar que está vivendo a vida loucamente ou bem em meter na cara no álcool, meter na cara na bebida, e nem sabendo que seria esses pontos principais ou várias outras formas, na verdade, a gente pode se ocupar com todo tipo de coisa, inclusive não fazendo nada, para fugir da realidade de que nós vamos enfrentar a morte. Nós vamos então fazer esse teste. E que sim, seremos também responsabilizados pela nossa nota. E nós não queremos dar, porque sentimos inseguros. Olha que coisa, quanta coisa está dentro da morte agora. Agora imagine, Adão teve isso também. Ele realmente viu o dia da sua morte. Ele realmente viu que poderia chegar a possibilidade de realmente, olha, eu vou realmente chegar uma coisa que eu nunca soube. Eu senti o medo. Ele sentiu medo, ele sentiu a angústia, ele sentiu o vazio, ele sentiu a intensidade, a adrenalina. Ele começou a pensar o que ele poderia fazer para aproveitar melhor a vida. Ele começou a ter o senso de urgência ligado ali. Tanta coisa conectada a um só gatilho, a morte. Haveria o dia do teste, haveria o dia da possibilidade. Eu considero muito o pensamento que tem em Eclesiastes também sobre a questão da morte. Ele diz, olha, vai chegar o dia onde teus cabelos ficam brancos, teus dentes caem, tua força já não é a mesma, e um dia ainda vão chorar por ti. Considera bem tudo isso. E para onde tu vai, considera bem teu caminho, as tuas forças, faz tudo que puder vir à mão, porque para onde tu vai, nada poderá ser feito. Não há força nem entendimento, nada pode ser feito. Olha só, diante dessa questão da inércia, o que que resta? Aí vem a questão mais curiosa e interessante. O que que resta é a exposição. O que que resta? A morte vai expor, revelar tudo que realmente aconteceu. Onde nós nos sentimos envergonhados por isso. E nós temos um medo quanto a essa questão. Então, por isso, fugimos da morte. Por isso, fugimos do medo. Do medo não, fugimos do medo de ser expostos.
quanto mais superficiais formos, mais fugimos dessa questão. Então, de todas as questões que foi falado, a exposição foi a mais... A exposição é a que faz mais sentido para a morte. Exposição, teste, né? Exposição e teste. É a que vai fazer mais colocação sobre a morte. Nós escorremos então do teste. Nós dizemos que as ideias são boas, mas nós vamos testar ela na prática, ver ali se é realmente boa. Ainda mais quando nós se enganamos. Porque, particularmente, nós nos enganamos constantemente com facilidade. Aí vem um dos maiores detalhes que nós vamos entender agora. Vamos chegar diante disso e ver aquilo que realmente construímos. E podemos não ficar orgulhosos. E aí é que vem a questão, né? Não terá outra oportunidade de voltar e de refazer. Por isso é a insegurança. Uau, então isso é o que nos causa o encanto da morte. É a nossa incerteza e nossa insegurança e nosso despreparo diante disso. A filosofia se ocupou bastante desse momento, desse tempo. Vamos então trabalhar para ver se realmente faz sentido essa vida, se valeu a vida que nós vivemos. É a procura da plenitude. Porque naquele dia nós não queremos ter dúvida, nem arrependimento. Mas está aqui o principal ponto. Nós temos medo de teste e medo de exposição. Todas as outras dores seriam lidadas com isso? Acredito que sim. Porque, principalmente, agora tratando também sobre a questão da análise, a questão das terapias, tudo isso, elas tratam um ponto específico. Qual que é? Expor, trazer à luz algo que é a causa do estado ruim. É a partir disso que você trabalha, que você aprende, que você acorda, que você pode modificar a partir de uma forma que você trouxe e deu. Porque não tem como você trabalhar em algo sem forma, vazio. Mas quando você expõe aquilo, quando você traz aquilo e define, é possível trabalhar a partir da lógica, a partir da questão racional? Sim, sim. Você já deve ter ouvido falar sobre sombra. Ou talvez não. Mas sombra, você tem que lidar com ela como? Absorvendo ela. Aceitando. Trazendo ela à luz. Tem um detalhe muito interessante que diz assim: aquele que confessa seu erro encontra misericórdia. Olha só que interessante. Aquele que confessa seu erro encontra misericórdia. Agora você pensa, esse erro tem que deixar de ser escondido e vir para fora. Freud vai explicar que o motivo das repetições, dos acontecimentos que nós temos, dos atos falhos e tudo, é porque nós suprimimos tanto aquilo ao invés de resolver. E toda vez que nós repetimos o caso, é uma oportunidade do nosso subconsciente estar nos dando para resolver aquela situação que está pendente. Então, se o medo da morte vem constantemente, tem uma situação pendente ali para nós lidarmos com ela. Com certeza. Tudo isso vem a partir do ponto que temos que tirar de nós, colocar fora, trabalhar aquilo, dar forma, lidar. E então nós fazemos o quê? Em vez de jogar fora, nós absorvemos, aceitamos. Que coisa interessante. Porque no final das contas, é nós projetando na morte, ou no final de tudo, a nossa própria incapacidade, nossos próprios medos, o nosso encontro com o eu que eu rejeito. Ou o nosso encontro com o eu que eu posso não gostar. Que eu posso não ter poder sobre ele. Eu espero que você tenha gostado desse pensamento. Acho que sim, acho que foi proveitoso. Para mim foi bastante proveitoso. A gente poder... Claro, poderíamos trazer mais coisas? Poderíamos. Mas essa reflexão sobre a morte é a primeira vez que eu faria ela, que eu faço ela assim, dessa forma.
E eu espero que você tenha também refletido sobre isso. Eu espero que você tenha pensado do seu lado aí sobre o que significa para você. O que a morte é para você, tá? Eu espero que você tenha gostado, tenha deixado seu gostei aí. Já se inscreve no canal também. Eu vou postar mais vídeos assim também, eu creio que na próxima oportunidade. Se não me segue, já me segue, tá? Compartilha com mais pessoas para que eles possam ver e entender mais sobre isso. Eu acredito que vai dar pelo menos uma boa conversa entre você e seus amigos. Até o próximo vídeo.